Olá, obrigado por estarem aqui hoje para assistir o nosso podcast. Meu nome é João Mauro, eu sou autor de Cybersecurity do estudo da ISG TGT aqui para o Brasil. E tenho o grande prazer de estar aqui hoje para falar com a Activity, né, com o Tanaka, sobre o estudo e sobre a Activity em si, né. Temos aí acho que uma história toda, né, de profissional, uma história profissional muito grande aí em termos de conhecimento de cyber, como CISO, como Risk Officer. Então, tenho aí um passado, um trabalho feito nessa área. E eu gostaria muito de apresentar aí o Tanaka, né, para falar a respeito da Activity e falar também sobre essa jornada que a Activity teve nesses últimos 4 anos, mais ou menos, né, Tanaka, sobre a, essa entrada do digital para cyber, né, e cyber tomando agora uma proporção importante na Activity no Brasil e no mundo, né, na América Latina, com a Alma Viva, enfim. Dá para nós um panorama sobre isso, por favor? Claro, bom, João, primeiramente eu que agradeço aí o convite, né? Acho que falar de segurança é algo muito prazeroso, né? Estamos aí quase 20 anos, né, trabalhando dentro dessa profissão, é uma profissão desafiadora, né? Todos os dias você tem que estudar, você tem que se atualizar, os ataques, os avanços da tecnologia são muito rápidos, né? Acontece numa velocidade que você pisca e você já está ultrapassado. Então acho que um pouco aí da paixão de segurança é isso, né, acho que estudar, se atualizar, né, cada vez mais sempre estar um passo, né, antes, né, pra gente aqui poder, eh, ter uma segurança mais robusta, né, tanto para a Activity quanto para os nossos clientes. Bom, já faz 4 a 5 anos que a Activity, né, se porta como uma empresa de cibersegurança. Não que antes não executava esses serviços de segurança, mas era serviços que estavam acoplados, né, dentro de uma entrega de uma cloud, de um servidor, de um dispositivo e etcétera. Hoje, de fato, a Activity já tem quase 5 anos de fundação da unidade de cibersegurança, onde, né, dentro desses 4 anos, tivemos o prazer de lançar os 2 maiores SOCs da América Latina, né. Nós temos um aqui no Brasil, em São Paulo, outro em Bogotá, na Colômbia. Dentro disso também nós temos um dos maiores laboratórios forenses hoje, onde isso nos ajudou em diversas crises cibernéticas e diversos, né, clientes que tiveram problemas de vazamento de dados, de ataque ransomware e etcétera, né. E hoje a gente consegue ter uma oferta, com uma robustez muito grande, né. E saindo um pouco daquele tradicional de você vender segurança pontual, né. Hoje dentro da Activity, nós temos diversos tipos de oferta que a gente consegue fazer desde uma transformação digital, que é entender ali a necessidade, a dor do cliente, o como que ele tem que modernizar, um exemplo, um aplicativo, um sistema, e como que a gente já trata isso de um formato seguro, né. Uhum. Como que eu crio uma cloud segura, um aplicativo seguro, que ele vai estar dentro de normas, de processos, de políticas, de testes, né, e a gente consegue entregar para o usuário final algo que de fato ele pode ficar tranquilo e não vai ter todo aquele problema de redesenvolvimento, de talvez ter uma cloud que não está tão segura, né, que pode ter algum problema ali de cibersegurança. Isso que você está falando, Tanaka, é muito interessante, porque nosso estudo de cyber, né, e falando com outros provedores também, a gente vê uma tendência muito clara, muito forte, de que empresas como essa, né, que você está falando, que descreve, né, que é a própria Activity, que vieram com uma base sólida de infra, de conhecimento em tecnologia, né, antigamente era BPO e data center, lembra? Isso quando a gente lá atrás começou e a gente conhecia muito bem, a Activity sempre foi muito conhecida, respeitada por isso. Então, ter esse passado, usar esse passado, esse conhecimento para poder fazer essa transição para o digital, acho que isso aí é muito positivo, porque, pelo que você está me dizendo, foi o que conseguiu, inclusive, ajudar a impulsionar cyber para ter um alicerce sólido para conseguir, por exemplo, formar produtos como esse, né? Um SOC, a gente sabe muito bem
E agora a gente, né, pode até falar de coisas modernas aí que o SOC está trazendo, né, que está sendo embutido aí no SOC, né, eh, inteligência artificial e outras coisas, né, o estudo mostra que essas coisas precisam ser acopladas e que dão a verdadeira envergadura para o SOC funcionar bem e para aquilo que as empresas hoje precisam. Justamente porque essa questão de cyber é uma questão muito sensível, muito difícil de tratar em termos de responsabilidade, né? Por trás disso, a gente tem a sobrevivência de uma empresa. E por aquilo que você mostra, por aquilo que vocês demonstraram no estudo, né? Inclusive, né? Não é à toa que vocês têm o posicionamento que vocês têm nos quadrantes, vocês demonstram esse tipo de habilidade, esse tipo de conhecimento, né? Como é que você vê essas tendências de ataque que estão tendo cada vez mais sofisticados, né? Com IA, inclusive, né? Usando IA para atacar IA, né? Daqui a pouco a gente vai ter agent to agent, né? Não mais B2C ou E2, né? A gente vai ter agora esse tipo de realidade. Como é que você está vendo isso? Como é que a Tivity está se preparando para suportar isso, cases, né? A gente estava falando lá atrás, um pouquinho antes da nossa conversa, você chegou até a mencionar alguns casos interessantes disso. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Claro, claro. Bom, o que eu vejo assim, né? Hoje o profissional de cibersegurança, como qualquer profissão, você sempre chega em alguma limitação, né? E quando a gente utiliza toda essa estrutura que a Tivity tem, vou te dar alguns exemplos, né? E até comentar um pouquinho da sua pergunta no início. O como essas outras estruturas também ajudou a impulsionar a cibersegurança. Por exemplo, se hoje eu tenho um ataque moderno, sofisticado, ou um cliente está sofrendo um cyberataque numa plataforma Unix, numa plataforma Windows, num SAP, por exemplo, hoje eu tenho toda essa gama de profissionais especializados dentro dessas disciplinas dentro da Activity. Então, em diversos momentos, o meu especialista de cibersegurança, ele também busca o especialista da plataforma. E esse especialista da plataforma também vai ajudar o meu profissional de cibersegurança a fazer o processo de resposta a incidente. Entender o que está acontecendo, né? Poxa, por que o servidor está lento? Realmente é um ataque? Realmente é um problema que o servidor possa estar apresentando? De Nem sempre tecnologia, de né? Não de ataque, tecnologia. né? Perfeito. Exatamente, exatamente. Então eu vejo assim que a gente também conseguiu ter esse impulso em cibersegurança muito com o apoio dessas áreas. Diferente de algumas outras empresas que eu já trabalhei no passado, que focava muito só em cibersegurança e não tinha todo esse apoio de infraestrutura, de sistema, de digital, que quando você estava dentro de um problema era um pouco mais difícil você sair desse problema, porque, novamente, o profissional de cibersegurança vai chegar num ponto que ele pode chegar na limitação dele de entendimento. E você também precisa ter o especialista da plataforma, né? Então, acho que isso nos ajudou bastante. E quando a gente olha também para a Tivity, uma empresa de mais de 25 anos de mercado, que, né, trabalha em missão crítica, hoje, basicamente, acho que metade ou mais do que a metade de transações de cartão de crédito roda dentro, né? Então, passa essas informações. Então, nós já estamos muito habituados a trabalhar com missão crítica. Uhum. E esse DNA, quando a gente criou a unidade de cibersegurança, a gente já pegou da própria Activity, né? Que é o DNA de crise, que é o DNA de você ter equipes de turno para você virar incidente, trabalhar 24/7, etc, né? Então, acho que isso nos ajudou bastante. E quando a gente olha para essa visão de futuro, isso também é algo muito legal que a gente tem dentro da Activity. Hoje nós temos nossa IA, nós temos as nossas ferramentas que ajudam a controlar todos esses eventos, né? A mastigar esses eventos e processar esses eventos. Então, dentro da nossa estrutura, eu também posso usufruir da minha estrutura de digital para me ajudar a criar uma IA, para me ajudar a criar inteligências, também para eu prover essa resposta mais rápida para os nossos clientes. Então, quando eu mencionei que hoje a gente tem uma estrutura global, hoje, basicamente, quando eu tenho um cliente em qualquer lugar do mundo sofrendo um cyberataque, todos os meus outros clientes estão sabendo disso.
essa inteligência que eu estou colocando de resposta para um cliente, eu aperto um botão e vai para todos os clientes, né? Com todas essas automações e inteligências que a gente criou desde a época do mainframe, desde a época Uhum. do NOC. Então Nossa. tem muitas coisas, né, que você também não precisa inventar a roda, né? Então, nós pegamos muitos aprendizados do passado e, obviamente, a gente aperfeiçoou para um modelo de resposta de cibersegurança. Mas a Tivit ali você já tinha um histórico muito grande, Sim, né. sim. Era o como você pegar o que tudo que já foi feito e como que você aperfeiçoa, né. Então acho que isso fez até a gente entrar no quadrante, né, de líderes para Uhum. Next Gen SOC, por causa disso, né. Então a gente já pegou toda essa inteligência, pegou nossa IA interna, pegou todas essas automações e já criou todo esse contexto, né. Como que eu interligo um EDR, um CIEM, uma ferramenta de threat intel, e eu processo e mastigo todas essas informações para já ter um único resultado. É muito, muito legal ouvir isso, né? Finalmente a gente acaba conseguindo, né, ver no mercado empresas como a Tivit, né, conseguem tirar esse tipo de conhecimento, né, do passado em si, né? E muito mais do que isso, né? Você está falando de recursos, de pessoas, de know-how, né? Inteligência que a empresa tem dentro, né, dentro dela própria. E hoje o que a gente está enfrentando no mercado, né? A gente está enfrentando um déficit terrível de mão de obra especializada em cyber, né? A gente tem milhares de vagas aí abertas porque não tem especialistas. Quer dizer, nesse contexto, entendo que é muito bom saber que tem uma empresa que, né, que tem esse tipo de profissional interno, porque é onde os clientes vão buscar, né, a mão de obra que hoje ele não tem. Então, é uma grande oportunidade também. Outra coisa muito legal que você mencionou é a questão de você fundir as informações de ameaças, né? Isso já começa a trazer para a gente aquele conceito que está se espalhando muito, que já existe, né, há algum tempo, mas que está tomando corpo, que é o Fusion Center, né? Você tem um centro de fusão de informação onde você consegue trabalhar essas ameaças e poder responder de forma colaborativa, de forma abrangente, né? Acho que isso, com essa visão global que agora vocês vão ter, global mesmo, né, assim, maior, né, não só América Latina, como vocês tinham até agora, né, mas também mundial, com uma vida. Acho que isso vai ser bastante benéfico. Você vê dessa forma também? Como é que vocês pretendem explorar essas oportunidades daqui para frente? Claro, claro. Bom, eh, dando uns passos para trás, né, na minha época de cliente, eu sentia uma falta tremenda de ter informação, né. Porque hoje são muitos fabricantes, muitas ferramentas, muitos processos, né, às vezes até muitas coisas manuais, né. E dentro dessa dificuldade que eu tinha lá atrás, nós criamos o nosso próprio produto que é o Tivit Defense, né. Que isso ele tira essa complexidade de cibersegurança, ele traz essa simplicidade, né. E como que ele traz essa simplicidade? Ele se conecta nas principais ferramentas de cibersegurança e ele já traz um resumo executivo para um CISO, ele já traz dashboards orientados, né, tanto para um CISO quanto para um especialista, para um operador de cibersegurança, para ele poder tomar essas ações mais rápidas. E a nossa IA, ela também trabalha com um poder de olhar toda a nossa base histórica de tudo que já foi feito. Poxa, eu tive um incidente com uma característica X, como que eu resolvi? Então ela busca todas essas informações e ela também já traz para o nosso SOC os indicativos do que o nosso analista deveria fazer para resolver um incidente. Uhum, Isso a gente ganha muito tempo, verdade. na verdade, né? E eu tenho até um desafio, né, que isso eu falo todos os dias com a nossa equipe, que até o final do próximo ano, o meu objetivo é não ter mais equipe nível 1. Nós vamos automatizar todas as tarefas. Por quê? A tecnologia veio para fazer essa automatização. E eu não quero mais ter esse serviço de N1. Eu quero que as pessoas evoluam, até pelo fato que hoje a gente não tem profissionais de cibersegurança. Então, como nós temos poucos profissionais de cibersegurança, como que eu acelero a evolução deles para o que é manual,
a máquina, a automação executar para nós Uhum. e ele fazer o que de fato precisa de uma inteligência extra, né? Então, é nesse momento que a gente se encontra. E olhando para uma visão global, nós estamos acelerando isso porque eu entendo que nós vamos trazer esse ganho para todos os clientes, né? Hoje existem ataques na Ásia, que é um pouco diferente da Europa, que é um pouco diferente aqui da América Latina, mas no final, né, é sempre com o mesmo intuito o ataque. Então, como que eu interpreto esse ataque de uma forma mais rápida e contenho também de uma forma mais rápida, né? Isso também vem de encontro com toda essa evolução de SOC que nós estamos criando. Porque hoje em dia ninguém mais suporta aquele SOC com 2.000 alertas todo dia, né? Hoje são tantos alertas que aqueles CIEMs tradicionais, né, traz, que você fala assim, poxa, com essa quantidade de alerta, qual que eu trato? O que que é prioridade? O que que eu devo fazer? Eu não tenho mão Tantos de falsos obra positivos, né? e tanto falso positivo. Então hoje a gente já trabalha com uma mentalidade que o CIEM ele tem que alertar e conter ao mesmo tempo. Ele não pode mais só Hum, alertar, ele tem que interessante. conter, Uhum. né? E isso também está trazendo uma redução de custo operacional para a gente, né? O quanto mais eu faço a máquina trabalhar para nós, os nossos engenheiros de cibersegurança, ele vai pensar em outras coisas. Como que eu me antecipo a um ataque, o como eu estudo um ataque, o como eu faço uma engenharia reversa, o como eu sempre, né, consigo estar um passo antes do hacker. É. Que é esse sentimento que eu passo para o time. Se não existe vulnerabilidade, você não vai sofrer um ataque. Então, como que a gente resolve a vulnerabilidade, corrige o processo, corrige a política antes do problema acontecer? Então, é essa mentalidade que a gente vem passando para os nossos clientes, né? Assim, vamos deixar o serviço operacional de uma forma mais leve para ter tempo de sempre estar um passo à frente do hacker, né? Aquilo que importa realmente, né, Tanaka? Acho que 2 pontos muito legais que você está pondo aí é que, primeiro, usar a inteligência artificial de uma forma equilibrada e voltada para onde importa, para onde vale a pena, para você ter condições, inclusive, de você desenvolver mão de obra, né? Então, realmente, pô, eu implantei SOC, desculpa, não sei se vai dar para cortar. Eu implantei SOC, né, em bancos, em outras instituições, e a gente sabe que um grande problema é justamente, né, o nível um se encher de alertas e não cuidar daquilo que realmente vale a pena, né? E você está me indicando justamente isso, né? Colocar a inteligência na ponta onde você tem uma menor necessidade de uma forma equilibrada, isso realmente ratifica todo esse pensamento, né? E deixar as pessoas que têm condições de pensar no nível 2, 3, que é onde realmente importa, né? Onde você vai tratar o incidente, onde você vai buscar a solução para aquilo, né? Eu acho isso muito interessante. Acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou da falta de profissionais, né? Eu acho que esse é um caminho bastante interessante de se buscar, né? E em termos de futuro, como é que você vê mais essa questão dos ataques, essa questão daquilo que acontece dentro do ambiente do Brasil, essa questão de soberania que está sendo extremamente agora, né, em pauta, que está em pauta, né, e como é que hoje você vê que a Tivit pode também colaborar não só com o SOC, mas com outros, né, produtos como que vocês têm aí, inclusive destaque naquilo que saiu do nosso estudo. Maravilha. Bom, é que eu falo para todo mundo assim, né? Nós temos que fazer assim o básico bem feito, né? O que que é o básico bem feito? É pelo menos ter uma ideia de quais são os nossos problemas, né? Então, a realização de um bom assessment e a gente ter clareza de todos os pontos falhos que nós temos, abre precedentes para a gente poder analisar. Vamos investir em tecnologia, vamos investir em pessoas ou em processos? Não é tudo que você precisa investir em tecnologia para você combater ataque. Se às vezes você mudar o processo que você atua, você também consegue conter ataque mudando a forma que você trabalha, a forma que você posiciona as coisas, a forma que a arquitetura das coisas são feitas, Uhum. né?
Então, o que a gente vem buscando é trazer ofertas, né? Para você olhar a identidade. Então, poxa, se eu começo a tratar a identidade e a identidade está segura, talvez a probabilidade do ataque ela vai reduzir bastante. Uhum. Se eu tiver que expor para a internet só o que é necessário, talvez você vai reduzir também Sua bastante superfície, né? sua superfície de ataque. Zero Trust, né? Zero Trust, desenvolvimento seguro. Poxa, como que eu crio aplicativos seguros? Que isso também vai reduzir o meu tempo de desenvolvimento, né? Tem diversos Nossa, estudos que mostram isso, com né? certeza. Então é essa mentalidade também que a gente passa para os nossos clientes. Não é só você ter um SOC e o alerta. O SOC e o alerta, em muitas vezes, você vai trabalhar de uma forma reativa, que essa forma reativa, às vezes, você não vai ter o tempo necessário para você fazer aquela resposta. Uhum. Como que eu também consigo trabalhar de uma forma proativa de mapear os meus riscos e os meus problemas? Eu acho que aí é onde está o X da questão. Porque quando você consegue sensibilizar o board da sua empresa de quais são os seus riscos e a clareza dos seus riscos, tudo fica mais fácil, né? Não estou dizendo para você conseguir 5 vezes mais o seu orçamento, Uhum. mas todo mundo vai ter visibilidade e vai compactuar com aquele problema. E todo mundo também vai poder colocar ideias, né? Poxa, se eu tenho esse problema, e eu não tenho orçamento, como que talvez eu minimize esse problema? Será que colocar um processo eu posso minimizar esse problema? Será que a forma que eu utilizo o sistema eu também consigo minimizar o problema? Poxa, tá lá que é uma encheção de saco eu ter que fechar uma VPN porque eu não tenho dinheiro para ter um Zero Trust. Pô, é melhor você ter essa encheção de saco de fechar uma VPN do que deixar exposto para a internet e alguém poder te invadir, É né? verdade. Uhum. Então são às vezes coisas simples, né? Que a gente só vai talvez deixar um jeito um pouco mais difícil. Você vai fazer um caminho um pouco maior para chegar no mesmo destino, entretanto, de um formato mais seguro, né? Então, é um pouco disso que a gente vem trazendo também para os nossos clientes, que eu entendo que todo mundo está, todo mundo já entendeu que se não sofreu um ataque, vai sofrer, Com certeza. né? Um dos pontos também é, quando sofrer um ataque, o que que eu O faço? que fazer, né? Né? Estar preparado para isso, né? Qual que é o meu plano de resposta a incidente? Então, também esses testes de mesa, estamos treinando diversos clientes também para ter esse teste de mesa. Excelente. Aconteceu, eu desligo tudo, tiro tudo da tomada, saio gritando, saio berrando, o que que eu faço? Né? Faz BO na polícia. Realmente. Procuro, né, É. uma delegacia de crimes digitais, por exemplo, né? Uhum. Quais são os próximos passos, né? Uhum. Eu acho que esses pontos são bons porque nós já atuamos em diversas crises cibernéticas. Teve crises que a gente conseguiu recuperar 100%, teve crises que o cliente ficou 20, 30 dias parado sem produzir. Nossa, Teve clientes que teve que começar uma nova história, ele perdeu toda a base de dados. olha isso. Empresa de 30, 40 anos, você perder toda a sua história da sua empresa. Sim. Uhum. E aí são coisas de nunca testou um backup. Então são coisas básicas, né? Poxa, você não testa um backup, você não viu se a fita gravou, você não. Então, assim, são coisas que é muito além de você só investir em tecnologia, né? É o que eu digo, é o básico bem O feito. básico bem feito. Isso é muito interessante. Assim, a gente estava falando de Zero Trust, né? E a gente fala de microsegmentação quando a gente fala de Zero Trust, né? Porque é uma base importante. Se você não segmentar a rede de uma forma, né, bastante granular, o Zero Trust acaba não tendo efeito. Mas a gente sabe que lá de trás, como você fala, o básico bem feito lá atrás era você ter pelo menos uma segregação básica de rede, né? Homologação, teste, produção. E muitas vezes a gente vê empresas que ainda não têm esse nível de segregação. Quer dizer, e estão pensando em fazer microsegmentação, se não tem a macrosegmentação, costuma dizer, né? Tem uma base importante aí. E acho que uma coisa que você está mostrando aqui, que também é uma das coisas que a gente avalia no nosso estudo, que a gente verifica, a gente observa, é justamente assim, a postura de líder, no sentido de educar, no sentido de levar para o mercado informações críveis, informações sólidas, orientações técnicas, né? E assim, veja os podcasts que vocês têm, o Lambda, né? Até mencionei alguns falando sobre pentests, né, em equipamentos extremamente novos e difíceis de se fazer, né? Então, assim, são coisas que acredito que
ajudam muito você a fazer com que o seu cliente também entenda os objetivos para poder absorver aquilo que você tem como expertise e como produto também, né? Então, assim, acho que são coisas muito favoráveis que vocês estão usando para poder dar esse passo à frente, né? E eu sempre pergunto, assim, gostaria de saber, né, assim, os próximos passos da Tivity, no sentido estratégico, no sentido do que ela vê pela frente, agora, inclusive, com a Alma Viva, né, junto, acho que tem coisas aí que vocês realmente podem explorar bastante, podem usar bastante. Como é que vocês pretendem, de alguma forma, usar esse benefício dessa nova organização, né, forte e sólida, dentro com a Tivity? Perfeito. Bom, nós nos últimos 3 anos, a gente criou uma especialização muito grande também em SOCs para OT, tá. Então Uhum. isso foi uma frente muito grande. Hoje a gente tem um entendimento muito amplo de como funciona uma rede industrial, como ela tem que se conectar com a sua rede tradicional, como que eu crio e aponto, né, as detecções de segurança para o SOC de IT com o SOC de OT funcionar de uma forma adequada, quais são os E processos aí convergente, né, tá, de às vezes convergente. tem muita separação entre OT e IT ainda, né. E vem até o ponto da microsegmentação que você comentou, Sim. né, o como que eu também faço essa interligação de uma forma segura, né, e também crio os eventos, né, porque dentro de uma rede industrial você também tem muitos sistemas complexos, né, Nossa. sistemas antigos, Legados aí que legados, realmente complicam bastante, e às né. vezes não é nem legado, você vê, assim, máquinas industriais extremamente novas, mas Uhum. rodando Windows XP ainda. Quer dizer, aquilo que tem de pior embarcado muitas vezes, né. E aí Exatamente, como é que você vai tirar leite, né, dessa pedra? exatamente. Aham. Então, isso é algo que a gente focou muito para diversos segmentos de indústria, né? De conseguir ter essa consultoria de primeiro como que eu interligo essas redes e como que eu monitoro essas redes e como que eu faço o processo de resposta a incidente. Hoje, para você ter ideia, assim, um exemplo, Uhum. nós temos clientes que é tão crítico, um exemplo, se você apertar um botão, você pode explodir uma cidade, dependendo do que roda. Hoje você tem trens, metrôs que é controlados por máquinas. Imagine se um hacker invade e ele muda uma rota de e um trem faz uma colisão com outro trem, por exemplo. E a gente sabe que é factível, né. A gente Super sabe muito bem que factível. isso não é mais ficção há bastante tempo. Exatamente. Bom, né, até indo um pouquinho para esse tipo de conversa, a gente já teve até casos, de fazer investigações, né, de avaliar que numa investigação uma empresa, ela teve o sistema de câmeras hackeado e pelo sistema de câmeras, os ladrões ali já sabia onde, né, cada pessoa se encontrava em cada canto e conseguiu, entrar e fazer uma invasão de uma forma, orientada, né, e uma forma que conseguiu pegar todo mundo de surpresa, por exemplo. Então isso que a gente fala não é só em filmes, né, isso acontece na vida real mesmo. Sim, E sim. isso a gente pegou em perícias forense, por exemplo, né. Ou seja, comprovação realmente ali sólida daquilo que aconteceu, como aconteceu, né, não estamos Exatamente. falando em conjecturas aqui. Obviamente, foi um ataque físico, as pessoas entraram e invadiram, mas através do sistema de câmeras, eles descobriram grossura da porta, onde as pessoas ficavam, né, qual que era o nível de armamento. Então, né, se talvez eles não tivessem invadido o sistema de câmera, será que eles teriam entrado fisicamente dentro da empresa? Talvez sim, talvez não, a gente não sabe, né, Uhum. mas que foi um facilitador, foi. E quando a gente olha esse momento nosso com a Alma Viva, né, que você comentou, pra gente está sendo super legal, pois a gente estava um pouco limitado até a América Latina e agora a gente está em todos os continentes. Então isso também traz pra gente agora uma gama maior, né, de a gente ter uma centralização de cibersegurança global e trazendo até muito mais insumos e inteligência para nossa cibersegurança. Pois hoje a gente vai estar muito mais próximo, um exemplo da Ásia, a gente vai conhecer um pouco mais de ataques e sofisticações de ataque, um exemplo para a Rússia, para a China, para o Japão, e
cada continente também tem as suas particularidades. Tem muitas coisas que o ataque é igual para todas, mas tem muitas coisas que são orientadas e também de acordo com o hacker que está lá na ponta, né? De acordo com a comunidade que está lá na ponta. Uhum. Então eu vejo que isso também vai trazer uma evolução cibernética grande para a gente. Que é o que eu falo todo dia para o time. Cibersegurança, nós não sabemos tudo e todo dia nós vamos aprender coisas novas. E todo dia ou a tecnologia vai evoluir, ou vai sair uma nova ferramenta de segurança que vai fazer uma contenção que não existia, Exato. ou o hacker vai inventar um novo método que ele não fazia antes e ele vai fazer agora de uma forma diferente. E né? vamos ter que correr atrás para poder, né, defender contra esse tipo de coisa, né? Exatamente. Muito bom. E imagino que novas tecnologias, como você falou, sejam um ponto nevrálgico para todo mundo daqui para frente, né? Acho que a questão de XDR, né, aquilo que você estava já começando a falar, né, também aquilo que vocês têm de bastante fortaleza, né, nos trabalhos de consultoria estratégica de segurança. Claro que Pentest e Vulnerability Management, com certeza, até por aquilo que vocês têm, né, já no DNA de vocês mesmo, né? Acho que são pontos aí onde a gente poderia talvez esperar também coisas novas aí que vocês vão trazer, ou maior profundidade agora com a Almaviva e outras alianças que eventualmente vocês façam também com parceiros que vocês já têm também, né? Pelo que eu lembro do estudo, né, existe aí uma fortaleza boa em termos de alianças. Acho que é muito favorável isso aí. Como é que você usa a aliança, né, as alianças com esses parceiros para fortalecer aquilo que vocês entregam para os clientes? Acho que isso sempre é uma curiosidade minha, porque tem tantos modelos, né, de você fazer governança com parceiros e a gente vê resultados diferentes com essas governanças, sabe? Cada governança traz alguns resultados e aí muito combinados com a estratégia da empresa, né? Como é que é isso aí aqui com vocês? Legal. Bom, assim, o que eu vejo, né? Primeiro indo para a parte de tecnologia. Hoje você tem alguns países que são centrais, né? Então, assim, quem desenvolve muita tecnologia de cibersegurança? Pega os Estados Unidos, Israel, Rússia, China. São basicamente esses 4 países ali que mais estão fomentando e criando soluções. O que eu vejo que é legal desse ponto global que a gente está tratando agora, nem todas essas soluções chegam no Brasil, né? Uhum. Tem muitas coisas que esbarra aqui na América Latina, né? Nem dizendo só Brasil, América Latina como um todo, né? E até por briga política de alguns países, né? Você também às vezes acaba não encontrando algum tipo de solução. E quando a gente olha com esse âmbito global, para a gente também vai ser super interessante que a gente também vai conhecer marcas, modelos, fabricantes que às vezes não chegam na América Latina, né? Que às vezes só existe na Ásia, Na por Ásia, exemplo, né? né? Sim. E podem ser ferramentas e soluções extremamente interessantes que podem ser aderidas também para o mercado daqui, né? Então, acho que esse é um ganho tecnológico que a gente pode ter nesse momento, nesse movimento global. E também aprender um pouquinho também a cultura dos outros países, os processos e o nível de governança que as pessoas atuam, né? Cada país também tem suas particularidades e as suas leis que você tem que seguir, né? Bem lembrado. Então, isso é muito importante, é um pouco de know-how que agora a gente também vai ganhar um pouco mais com o tempo, né? Poxa, talvez o mercado da Ásia, eles estão atuando dessa e dessa forma, talvez é um pouquinho diferente daqui. Poxa, o que a gente pode olhar ali de ganho e copiar o que é bom, né, do que eles estão executando lá, ou talvez aprimorar e melhorar um pouco o nosso aqui, né? Então, acho que pensando nesse âmbito global agora, a gente vai ter diversos ganhos, seja de ferramentas, né, tecnologia, processos e governança. Isso é bem interessante, principalmente porque se você pensar, são outros mundos, né, por causa de culturas diferenciadas, realidades diferenciadas. Diria, por que não, armas contra os hackers, também diferentes daquilo que a gente tem aqui. Táticas diferentes de se enfrentar grupos com algumas características bem diferenciadas, mas que, não diferentemente, deixam de atacar o Brasil. Então, realmente, bem interessante. E levando um pouco para aquilo que é mais ainda um pouquinho mais para frente, mas
é realidade, né? A gente está falando de computação quântica, já é uma preocupação que a gente tem, que a gente percebe, o mercado financeiro principalmente está se agitando muito com essa questão da criptografia pós-quântica, né? Acho que são coisas que empresas da envergadura, né, como a Tivity, e que tem essa questão de segurança no DNA, acho que são pontos que vocês têm aí como base para vocês pensarem daqui para frente. Alguma coisa nesse sentido que você possa aí dar de spoiler para gente? Claro, bom, temos 2 fabricantes aqui que a gente atua fortemente com eles. Eles já estão lançando soluções de proteção. Estudamos muito em 2025 com eles, e o nosso objetivo agora é tentar em 2026 começar a desenhar esses tipos de cenário. E tentar entender como que pode ser um ataque, como que pode ser uma proteção. Então o ano de 2025 foi muito entender, né, o como vai ser, e agora em 2026 no nosso roadmap está a execução um pouco disso. Poxa, o que que eu tenho que mudar de processo? O que que eu tenho que mudar de política? O que que eu tenho que pensar de diferente? Né? O como que talvez o ataque vai ser dentro desse novo panorama. Então a gente está, não vou dizer que a gente já está muito adiantado, pois a gente ainda não começou as execuções, mas o entendimento já está bem claro e a gente já tem uma rota por onde seguir. Uhum. Sim, até porque até onde se tem notícia, né, já existe aí hackeamento de informações sendo feitas, mesmo criptografadas, porque sabem que daqui a alguns anos, né, não havendo uma criptografia pós-quântica já disponível, os hackers poderão talvez, né, abrir muito mais facilmente isso aí, né, por causa né, da criptografia quântica ou do quantum computing disponível, né? Acho que são coisas aí para a gente pensar, né, e agir de uma forma bastante consciente, bastante planejada, né? Não é à toa que quando assim, nós temos, né, plataformas de monitoramento de CTI, né, de Threat Intelligence, sempre que você vê um ataque, seja de ransomware ou qualquer tipo, sempre o hacker ele faz o download de todas as informações, né? E ele pode vender pedaços de informação até informação inteira. Mas naturalmente, sempre em nossas pesquisas, sempre em nossas varreduras, sempre a gente percebe que o hacker também fica com aquelas informações, mesmo que recuperou o ambiente, mesmo que já foi vendido, ele fica por quê? Porque ele sabe que em algum outro momento ele vai poder tentar utilizar de outra forma. E dentro de um download dessas informações, dessa captura das informações, muitas coisas são criptografadas e hoje eles não têm acesso a essa informação. Mas com certeza eles guardam todas essas informações para lá na frente poder usar de outra forma, né? Então é algo um pouco complexo, é algo que a gente hoje fica um pouco mais tranquilo porque está criptografado, mas foi o que você comentou. Até quando? Tira um pouquinho o sono, né? É verdade. Mesmo criptografado, não é mesmo? Investimentos, né? O que você entende como foco de investimentos da Activity na parte de cybersecurity daqui para frente? Aquilo que pode trazer para a Activity o diferencial realmente de mercado, de produto, de soluções. Perfeito. Bom, dentro da Tivit nós temos hoje, assim, cyber, eu acredito que é a unidade que a Tivit mais investe hoje, né? Hoje o investimento ele é muito grande em cibersegurança. E é dentro das nossas plataformas, como o Tivit Defense, que eu comentei. Nós também temos uma plataforma que é o Tivit Decisions, que também é uma plataforma de motor de risco, né? De fraude. Então, hoje o nosso investimento ele está 100% focado em cibersegurança. Nós estamos desenvolvendo plataformas proprietárias, mas obviamente o nosso intuito não é ser um fabricante de cibersegurança. O nosso intuito é trazer essa simplicidade para a cibersegurança, onde dentro das nossas ferramentas e da nossa inteligência, eu consigo trazer uma informação mais qualitativa e além de ser qualitativa, também como que eu reduzo o tempo de resposta a incidente. Então, o que a gente mais investe hoje é isso, é o como eu pego a inteligência desses maiores fabricantes de cibersegurança
e eu consigo unificar todas essas informações, ter resumos, até para você ter uma ideia, dentro da nossa plataforma do Tivit Defense, agora a gente está lançando um novo módulo que todo dia o C-level da empresa ele vai ganhar um resumo do que aconteceu de cibersegurança dentro da companhia dele. Será que ele sofreu uma tentativa de ataque? Será que algo aconteceu? Como que eu crio um resumo para um C-level entender? A mesma coisa para uma equipe operacional. Então hoje o nosso foco, o nosso maior investimento é criar essa simplicidade dentro das nossas plataformas. Muito legal, porque o CISO hoje e o C-Level, de forma geral, realmente estão muito desprovidos, né, dessa facilidade de entendimento do que está acontecendo. Às vezes a impressão que fica para nós, né, que somos de cyber, é que realmente o C-Level acaba, falta esse tipo de munição para eles de entendimento, né? Então acho que é uma obrigação também nossa poder passar esse tipo de conhecimento, mas de uma forma muito didática, de uma forma muito de business, né? Falar a linguagem do negócio para poder mostrar que realmente onde é que estão os riscos, né? E o que vale a pena investir, o que não vale a pena investir. Acho muito favorável esse tipo de ferramenta. É o que realmente as empresas buscam. É aquilo que um C-Level precisa, né, Tanaka? E, infelizmente, nem sempre existe essa segurança, esse cuidado por parte dos provedores, né? Então, acho que é muito legal poder ouvir de vocês que vocês estão tendo esse cuidado, né? Exatamente, João. Esse é o nosso direcionamento. É. Muito bem, parabéns. Eu agradeço muito o seu tempo, né? E ficamos à disposição, né, nós da TGT e ESG, sobre o estudo do Provider Lens. É um grande prazer poder estar aqui falando com vocês, né? E, por favor, Tanaka, se quiser Ah, também ah, fazer eu, suas eu, considerações. eu que agradeço. Acho que, bom, falar de segurança Sempre um prazer, é um né? prazer, né, João? É algo muito legal fazer o que você gosta, né? Então é isso. Obrigado pelo seu tempo também e bora para a próxima, né? Bora para a próxima. Muito obrigado. Isso aí, João. Obrigado.